Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui novamente para entendermos mais uma vez como funciona, né, a ação do orvalho benéfico, desse material bem maravilhoso de Deus, né, agindo na terra. E Jesus, no livro do céu, ele fala de muitos castigos, né, de muitas atitudes que ele mesmo toma de castigos e flagelos para poder converter as almas. E um exemplo claro e prático do que Deus fala no livro do céu, da serva de Deus Luísa Picarreta, está nesta notícia. Olha que interessante. No Register, né, Nacional Católico Register dos Estados Unidos, beleza das cinzas. Como a perda da igreja fez crescer a comunidade católica. Olha que interessante. Vamos ler e vamos depois ler o trecho onde Jesus fala exatamente sobre isso. 2 anos após um incêndio devastador, uma igreja histórica no Kansas é reconstruída e rededicada, enquanto os fiéis se reúnem para cobrir os custos de restauração e construção. Esse é o Robert Elliott, um artesão e dono do seu próprio estúdio no Kansas, que restaura o crucifixo, as estações da cruz e outras estátuas danificadas durante um incêndio na paróquia de Mary, Queen of Angels, em Fort Scott, Kansas, em 29 de agosto de 2022. Era por volta das 14 horas, e essa notícia é do dia 2 de fevereiro de 2025, tá? Foi feita agora, é recente, por André Fowler. Então ele escreve: eram por volta das 14 horas, 29 de agosto de 2022, quando um raio atingiu a igreja Mary, Rainha dos Anjos, né? Maria Rainha dos Anjos, de 150 anos, em Fort Scott, Kansas, na adjacente St. Mary Catholic School. A força do raio derrubou vários alunos de seus assentos e sacudiu as placas do teto. Quando o padre Janse Burgs, pastor da paróquia, avaliou os danos, ele descobriu que o raio fritou completamente o elevador da igreja, mas não viu mais nada de errado com a escola e a igreja. Apesar da estranheza do dia, a vida continuou normalmente. Um grupo de homens realizou uma reunião às 18 horas na igreja, enquanto outros estavam na escola nas últimas horas do dia. No entanto, por volta das 20 horas, o fogo que começou no sótão finalmente se revelou. Com fumaça saindo do teto da igreja, o inferno consumiu rapidamente a estrutura. A igreja não pôde ser salva, embora o Santíssimo Sacramento tenha sido trazido para a segurança. Durante a noite, centenas de fiéis ficaram de pé observando seu amado lar espiritual ser engolido pelas chamas, quase reduzido a escombros. Todas as obras de arte do interior estavam agora em cinzas ou danificadas, aparentemente além do reparo. O telhado havia desabado com madeiras queimadas entulhando a nave, que ainda estava quente quando a manhã chegou. Olha o que aconteceu, olha a imagem, estragou tudo. Olha que tragédia. Nossa, que foto triste. O telhado da paróquia desabou completamente. Ainda assim, o padre Burgs não se desesperou. Ele sabia que a paróquia seria reconstruída, mas levaria mais de 2 anos. Merecendo o nosso melhor. Quando Robert Elliott ouviu falar do incêndio pela primeira vez, ele imediatamente ligou para o padre Burgess e ofereceu seus trabalhos, né, de reconstrução antes de sua aposentadoria em dezembro passado. Elliott teve seu próprio estúdio de arte por quase 30 anos em Wichita. Embora não fosse paroquiano da Mary, Rainha dos Anjos, o fogo o atingiu profundamente e o padre Burgess e Elliot desenvolveram uma amizade anos antes, quando a esposa do último, Teresa, adoeceu e faleceu em 2016. O primeiro era capelão do hospital na Capela da Mãe Dolorosa, em São Francisco, né, Francis Campos. Ele mais tarde seria o principal celebrante na missa fúnebre de Teresa. Esta igreja era um tesouro, não apenas para o povo de Maria Rainha dos Anjos, mas um tesouro da diocese de Wichita também, disse Eliot ao Register. Mas a tarefa seria monumental e demorada. As estações da cruz, que tem quase 1,5, né, meio metro, não, 1,5 metros de altura, foram absolutamente destruídas, meramente pilhas de escombros.
disse o artista. Além do trauma causado pelo fogo, várias peças eram tão antigas quanto a própria igreja e, portanto, frágeis e delicadas quando tocadas. Além disso, o financiamento seria limitado, pois o seguro cobria apenas 59 mil para substituir os itens e o projeto acabaria custando 160 mil. As estações são grandes, olha só. Com a ajuda dos paroquianos, Elliot coletou os pedaços quebrados e danificados que pôde e os transportou de volta para o seu estúdio, que ficava a mais de 2 horas de Fort Scott. Trabalho de amor. Para combinar com o estilo original das estátuas do século XIX, Elliot criou moldes de cada estação e estudou milhares de imagens diferentes para ver qual era o visual e o período de tempo mais desejáveis, que ele tinha que imitar. Enquanto isso, os fragmentos sobreviventes precisavam não apenas ser limpos, mas lixados para remover 3 camadas de tinta que datavam da fundação da igreja, o que parecia uma escavação arqueológica. Além disso, para tornar as novas estações da cruz mais resistentes, ele embutiu uma armação de metal dentro de sua estrutura para segurar e distribuir uniformemente o peso da obra. Por mais de 2 anos, 6 dias por semana, Elliot dedicou seu tempo e energia ao projeto de restauração. Ele doou seu próprio dinheiro para a causa e até recusou uma renda por um ano. No entanto, ele não foi o único. Sempre otimista, o artista transformou a situação ruim na maior oportunidade para jovens talentos emergentes, iniciando um programa de aprendizagem, ensinando-lhes as habilidades básicas de restauração. Nós tratamos isso como um ministério, disse Elliot. Entre a Wichita State Universidade, escolas secundárias católicas locais e voluntários, mais de 30 pessoas contribuíram para o esforço. E parecia que sempre que precisávamos de alguns anjos aparecessem, anjos surgiam do ar. Então, olha só, várias pessoas começaram a vir ajudar a restaurar. Uma dessas voluntárias foi Jenny Clark, ex-paroquiana da Maria, Rainha dos Anjos, e agora moradora de Wichita. No início de 2024, ela e o marido conheceram Elliot durante o evento 40 Dias para a Vida, rezando do lado de fora do Planned Parenthood da cidade. Ele tinha um grande corpo enegrecido pela fumaça em seu carro e brincou que Jesus queria nos pagar uma xícara de café. Clark contou ao Register, quando soube que o crucifixo veio da nossa antiga paróquia e que o trabalho no projeto estava atrasado por falta de fundos e trabalhadores, e ofereci minha ajuda, não qualificada. Então, que o Jesus tinha um corpo enegrecido pela fumaça, então, e estava no carro. Para Clark, que lixou e preparou as figuras, o trabalho foi uma maneira íntima de entrar em cada uma das estações, e foi uma experiência surpreendentemente espiritual. O único requisito que Eliot tinha para estagiários, aprendizes e voluntários era que eles fossem cristãos, embora não necessariamente católicos, porque, como ele explicou, não quero ninguém que não seja. Não quero que seu ceticismo seja trazido e que esses sentimentos sejam incutidos na arte. Não se trata de nós e nossos egos, mas de estar a serviço de todas essas pessoas e de Deus, disse Eliot. No entanto, devido à despesa, o projeto ainda precisa recuperar quase 20 mil. Em conjunto com seu próprio esforço de arrecadação de fundos, a paróquia Maria Rainha dos Anjos apoiou a campanha de Eliot em sua homepage, tendo nossa igreja de volta novamente. Em um formulário de seguro, o raio foi categorizado como um ato de Deus. No entanto, o incêndio dificilmente pareceu um ato providencial, com o teto da igreja desabando e o interior danificado. No entanto, a comunidade de Maria Rainha dos Anjos, a princípio triste e confusa, reagiu rapidamente. Depois disso, o padre Burgess recebeu entre 300 e 400 telefonemas de pessoas de Fort Scott, Kansas, que queriam ajudar. Os paroquianos foram à igreja para começar a limpá-la, disse o padre Burgess ao Register, acrescentando: finalmente tivemos que fazê-los parar, porque, embora tivessem boas intenções, o chefe dos bombeiros ainda não havia declarado o que causou o incêndio, então ele tinha ainda que fazer sua inspeção. Embora os esforços de limpeza tenham sido louváveis, o pastor ficou mais surpreso com o aumento do comparecimento à missa. Aumentou o comparecimento à missa e das famílias que entravam na paróquia nos dias, meses e anos seguintes. Então, aumentou a paróquia, a quantidade de pessoas da paróquia. Olha só, interessante, né? Normalmente, para uma missa diária, teríamos cerca de 20 pessoas, mas no dia seguinte, em 30 de agosto de 2022, tivemos 200 pessoas. Olha só o trabalho de Deus. Olha só.
Disse o padre Burgess, mas é interessante, quando o raio aconteceu, tínhamos de 290 famílias na paróquia. 2 anos depois, temos agora 380 famílias. Então, olha, tinha 290 famílias e agora aumentou para 380 famílias. Olha aí a obra de Deus. Pelos próximos 2 anos, até a missa de rededicação da paróquia foi celebrada no ginásio da Escola Católica St. Mary, em 23 de novembro de 2024. Toda sexta-feira, voluntários e alunos montaram 250 cadeiras e transformaram o espaço em uma igreja, tanto quanto possível. Então, depois da missa das 10, no domingo, todos as retiraram para que pudessem ter seu ginásio para brincar e fazer educação física durante a semana. Disse o padre Burgess, acrescentando: houve sacrifícios feitos pelos jovens e velhos, valeu a pena. A vida paroquial também continuou com vigor renovado, promovendo fritura de peixe durante a quaresma, jantares de espaguete, competições de culinária com Chile e um festival anual de outono, entre outros eventos, todos voltados para arrecadar fundos para a reconstrução da igreja, que totalizou 7,8 milhões. O projeto se tornou um trabalho de amor para toda a comunidade paroquial. Quanto à reconstrução da igreja, concluída pela Simpson Construtora e Alloy Arquitetura, ocorreu conforme o cronograma, com poucas interrupções causadas pelo clima ou pela espera de equipamentos e materiais trazidos de Wichita ou Kansas City. No final das contas, a nova igreja foi construída para combinar com o estilo da estrutura anterior, embora com comodidades modernas e acessibilidade para deficientes. No entanto, o governo cobriu apenas entre 80% e 90% do projeto. O seguro, não é governo, não. O seguro cobriu apenas entre 80% e 90% do projeto. O restante teve que ser emprestado da Diocese de Wichita por meio de uma campanha ativa de arrecadação de fundos chamada de Church Rebuild Fund. Eu não sei falar inglês, então vocês me perdoam, tá bom? A paróquia precisa de 600 mil dólares adicionais para pagar pela nova igreja. Embora seja uma meta assustadora, o padre Burgess sabe que o dinheiro virá, confiando que o Senhor proverá. Muitos paroquianos são fazendeiros e pecuaristas, ele disse. Eles não são pessoas de grandes meios, então é preciso uma pequena doação de cada um para fazer aquela grande doação somar. No entanto, a reação ao resultado da construção não poderia ser exagerada. Quando as novas portas da igreja se abriram, muitos estavam em lágrimas, emocionados, particularmente ao ver as maravilhosas obras de arte de Eliot, e o pastor relatou. Enquanto isso, após anos de espera, o pastor ficou emocionado quando ouviu a música do órgão reinstalado tocada pela primeira vez. No final, o que começou como um desastre levou a uma comunidade paroquial uma vida mais vibrante e esperançosa, de acordo com o padre Burgess. Ainda estamos impressionados com o presente que Deus nos deu de ter nossa igreja de volta com todos os novos sinos e apitos, disse ele. Estamos muito gratos. Então, gente, olha que maravilha. E Jesus, olha só o que Jesus fala no livro do céu sobre isso. Olha só, vamos prestar atenção. No volume 266, no dia 30 de agosto de 1899, Luísa escreve: esta manhã, meu amado Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver a decadência da religião nos homens e um preparativo de guerra. Eu disse: ó Senhor, em que estado se encontra tão lamentável o mundo nestes tempos quanto a religião? Parece que o mundo já não reconhece aquele que enobrece o homem e o faz aspirar a um fim eterno. Mas o que mais faz chorar é que parte daqueles mesmos que se dizem religiosos, que deveriam pôr a própria vida para defender a religião e fazê-la ressurgir, a ignoram. E Jesus, tomando um aspecto afligidíssimo, me disse: filha minha, esta é a causa de que o homem viva como uma besta, porque perdeu a religião. Mas tempos mais tristes virão para o homem em castigo da cegueira na qual ele mesmo se submergiu, tanto que me oprime o coração ao vê-lo. Mas o sangue fará reviver esta santa religião. Este sangue que farei derramar por todo tipo de gente, por leigos e religiosos, regará ao resto das pessoas que vivem como selvagens e civilizá-las, né? E vão civilizá-las, e lhes restituirá de novo sua nobreza. Eis a necessidade de que o sangue se derrame e que as mesmas igrejas fiquem
quase abatidas, para fazer que voltem de novo a existir com o seu primeiro brilho e esplendor. Então, que as igrejas fiquem abatidas, né? Quase abatidas. Mas é Jesus permitindo o castigo, né? Eis a necessidade de que o sangue se derrame, castigos, e que as mesmas igrejas fiquem quase abatidas, para fazer que volte de novo e existam novamente com seu primeiro brilho e esplendor. Então, essa igreja é uma dessas, né? Mas quem pode dizer o rasgo cruel que farão nos tempos vindouros? Isso foi em 1899. Estamos aqui em 2022, com o raio que caiu na igreja. Passo em silêncio porque não recordo bem e não vejo tão claro. Se o Senhor quer que o diga, dar-me a mais claridade, então tomarei de novo a pena sobre este argumento. Por isso agora termino. Então, Jesus falando das igrejas abatidas. Aí ele fala aqui, ó, sobre igrejas. Deixa eu ver aqui. Igrejas lançadas por terra. Outros trechos aqui. Ah lá, igrejas despojadas. Igrejas profanadas. Então, tem vários trechos aqui do livro do céu, né, que vai ter igrejas que muitas serão destruídas. Olha lá. Aí em outro trecho aqui, no dia 27 de novembro de 1917, ele fala de novo, no volume 12, sobre igrejas. Olha lá. Além disso, as igrejas são poucas, muitas serão destruídas, muitas vezes não encontro sacerdotes que me consagrem, outras vezes permite que almas indignas me recebam e que almas dignas não me recebam. Outras vezes as almas não podem receber-me, assim que meu amor se encontra obstruído. Por isso quero fazer a santidade de viver em meu querer. Então é muito interessante, né? Jesus falando para Luísa que igrejas serão destruídas, igrejas ficarão abatidas, mas que isso vai trazer um novo vigor, um novo brilho para a igreja, e é o que aconteceu nessa história aqui. Por isso realmente é um orvalho benéfico. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Deus abençoe e até mais.